11º Congresso do Sintep, Educação, Escola e Democracia. Estamos aqui com o professor Carlos Abicalil, que presidiu a CNTE e foi deputado federal pelo PT. Estes três temas, educação, escola e democracia, são muito importantes no contexto atual de ruptura institucional que estamos vivendo no país. Sem dúvida nenhuma. Primeiro, essa tríade escolhida nesse 11º Congresso do Sintep aponta as abrangências distintas de cada um dos termos que muitas vezes se confundem. Então, ao chamar como primeiro termo a educação, que é muito mais abrangente, porque ela não se dá apenas no ambiente escolar ou das universidades, mas também na família, no mundo do trabalho, na sociedade civil como um todo, e que está sob ameaça permanente, associá-la depois à vida dentro da escola e ao amplo ambiente democrático, foi um achado do ponto de vista de como encadear essas três ideias e colocar a organização sindical a serviço da educação geral, nesse aspecto da prática cidadã, do diálogo com outras instituições, da pauta pelo direito de ter diferença, de existir diferentemente, assim como de intervir diretamente sobre políticas educacionais, no caso da escola, nesse sentido, de maneira a atuar propositivamente, reativamente, ao mesmo tempo apontando no diálogo social, o papel da escola em particular. Nós estamos no Sindicato de Trabalhadores da Educação, notadamente, e ao mesmo tempo desafiando a prática democrática no sentido de que nós temos neste momento ameaças graves à democracia no Brasil, seja pela reação da maioria de governo de turno nesse momento no âmbito nacional, que é antidemocrática, autoritária e via de regra atua no sentido de reprimir e criminalizar as manifestações que sejam diferentes da sua opinião, e ao mesmo tempo vem ameaçando as instituições, colocando em risco a própria existência do Congresso Nacional por parte de seus apoiadores, e mais recentemente, inclusive, questionando a capacidade do Supremo Tribunal Federal ser o guardião da Constituição quando contraria algum interesse desse grupo mais afeito ao autoritarismo bolsonarista. Professor, por que quando se fala em retirada de direitos, a pauta da educação é um dos setores que é mais atacado? Em primeiro lugar, vamos lembrar o que é a escola do Brasil. É o único ambiente público em que diariamente 50 milhões de pessoas se reúnem. Não há outro ambiente público 200 dias por ano em que haja a reunião de 50 milhões de pessoas todos os dias. Então, é mais do que a audiência de grande rede de televisão, para a gente imaginar. Por pelo menos 4 horas todos os dias. No lugar em que estão presentes as desigualdades sociais, estão presentes as diferenças de opinião, estão presentes as distintas origens culturais e familiares do povo brasileiro, numa convivência concentrada. Então, a escola é um lugar onde a prática democrática, a diferença, a desigualdade, a violência, as discriminações, os preconceitos estão presentes todos os dias, não há como escapar deles. Nem com o filtro da escola militar, que é a proposta do governo, apartando aqueles que não pensem de acordo com o seu itinerário. Em segundo lugar, o ambiente da educação é um ambiente necessariamente repleto de curiosidades, onde o silêncio não pode ser a regra. A curiosidade é fundamental para a descoberta do conhecimento, para a inovação, para o questionamento do estado das coisas e para a mudança. Portanto, quando se fala em educação e escola, está se falando de um projeto em que as inquietudes humanas estão presentes por um lado, e por outro lado, o desafio de mudança, de novas formas de convivência, o debate sobre valores está presente todos os dias. Portanto, é um ponto fundamental. E é um ponto fundamental também da democracia. Vamos lembrar que a Revolução Francesa, ao instituir o que hoje nós conhecemos como Estado moderno, associou a conquista da democracia e do Estado democrático à independência de poderes à educação pública, como sua filha imediata. Nesse sentido, qualquer tentativa de alterar relações políticas, relações de poder, relações de práticas democráticas, acesso a posições de diferenças e aceleração de processos de mudança e de inclusão, mexem diretamente com essa estrutura que é filha da democracia e do Estado moderno. Professor, tivemos a ruptura institucional com o afastamento da presidenta eleita democraticamente, Dilma Rousseff. Posteriormente, tivemos também a prisão injusta no processo de lawfare do ex-presidente Lula. No momento atual, Lula está solto porque o STF julgou o processo de prisão de segunda instância. Nesse processo todo, quando houve o processo de impeachment,
o senhor estava representando o governo federal em Genebra. A ruptura institucional atacou a todos. Como o senhor bem falou, a educação é um dos primeiros setores que o governo golpista atacou. Como os profissionais da educação, trabalhadores, professores e professoras, podem resistir a este momento de profundo retrocesso? Em primeiro lugar, vamos lembrar que a democracia brasileira está no seu mais amplo período de toda a história. Nós vamos fazer aniversário da República este ano, né? 130 anos de instalação da República. Comemoramos 31 anos da promulgação da Constituição. Portanto, e é o período mais longo de prática democrática do Brasil, com algumas ameaças que não começaram em 2016. Eu estive na Organização de Estados Ibero-Americanos, cuja sede é em Madrid, não é Genebra, é uma organização similar à Unesco, mas de âmbito regional, é América Latina, Portugal, Espanha e Andorra, que pega a Península Ibérica, no caso da Europa. E no período de 2016 eu estava desde lá, né, numa missão diplomática delegada pelo governo da presidenta Dilma, porque por primeira vez o Brasil teve o secretário-geral eleito dessa entidade que tem 70 anos de Constituição. No mesmo momento em que o Brasil estava na FAO, o Brasil estava na Organização Mundial do Comércio, na Organização Mundial do Turismo e constituindo os BRICS e o Banco dos BRICS, para a gente entender que o Brasil ganhava progressivamente no cenário internacional um protagonismo e um respeito que jamais tinha tido antes, produto do esforço por essa luta democrática no interior do próprio país. Mas vamos nos lembrar que já em 2005, quando inventaram a tese no mensalão, a invenção do mensalão, que Lula estava comprando até o PT, para o seu apoio dentro da Câmara e do Senado, houve uma inversão de leitura do Supremo Tribunal Federal grave nos julgamentos de 2007 e 2008, que foi instituir aquela história da teoria do domínio funcional do fato, importada do direito alemão, banido depois do nazismo, para a gente entender, que criminaliza quem, por exercício de uma função, mesmo não tendo participado do crime, acusa em função de que deveria ter sabido do que as coisas estavam acontecendo, pelo domínio funcional, por sua posição. Ali começa uma inversão de criminalização das organizações vinculadas à esquerda brasileira, coisa que a gente já tinha vivido na ditadura anterior, particularmente do PT, com a tentativa de banir o PT, chamá-lo de organização criminosa, Lula chefe de quadrilha com 40 ladrões, vocês devem lembrar dessas figuras que foram constituídas ali. Depois, na eleição, na sucessão de 2010, na sucessão de Dilma, toda a carga de preconceitos que foi despejada sobre a campanha, já em 2010, de Dilma, e que se acelerou e se tornou muito mais aguda em 2014, com o enfrentamento com aquele baixíssimo nível de debate político puxado por um partido vinculado à tradição democrática, que é o PSDB, na figura do seu candidato Aécio Neves, que, não satisfeito com o resultado eleitoral, quis até terceiro turno, insistiu e foi um dos promotores do que você chamou de golpe. Um golpe, portanto, que foi construído ao longo do tempo com várias forças reacionárias do ponto de vista das mudanças, que não apostam na Constituição de 1988, que é uma Constituição cidadã, garantia de direitos sociais, direitos individuais, direitos coletivos, moderna no sentido de como hoje a convivência e o bem-estar estão apontados em sociedades democráticas, mas eram seus adversários, tanto assim que as emendas constitucionais aprovadas antes do período de Lula foram todas restritivas de direito, como logo depois do golpe contra Dilma. Todas são restritivas de direito, não são ampliadoras, diferente do processo que nós vivemos entre Lula e Dilma de ampliação. No caso da educação, uma ampliação muito vigorosa. Como os educadores vão muito vigorosa. Nós estamos constantemente perdendo nós aprovamos espaço. Nós aprovamos durante o governo Lula 2 emendas constitucionais vocacionadas à educação, todas duas ampliadoras. A expansão dos institutos federais, o acesso à universidade ampliado, mais do que triplicando a presença de estudantes em universidades públicas, o apoio a estados e municípios através do plano de ação articulada, dos recursos do FNDE, dos recursos do Fundeb, que estão ameaçados para o ano que vem, 2020 termina o Fundeb, que foi um conceito desenvolvido no movimento sindical, ainda nos anos 90, rejeitado pelo governo Fernando Henrique Cardoso em 1996, que não cumpriu o acordo nacional elaborado no final do governo Itamar Franco. Então, esse período que nós estamos vivendo hoje é um período de ameaças, de retração
e onde as garantias democráticas sobre ameaças são a principal referência para o diálogo social, no meu entendimento. Os sindicatos são uma das ferramentas de reação e de, como é que eu digo, de contenção dessas ameaças mais fundamentais. Aliados a outros movimentos sociais, os sindicatos têm uma estrutura de representação que atinge praticamente todos os municípios, em muitos lugares são até maiores do que partidos políticos, com um respeito social sediado no bairro, na cidade, o que poucas outras instituições têm, fora a igreja e ou as igrejas ou uma outra instituição de presença social importante. E essa raiz sindical, com base na organização por local de trabalho, com entidades que se constituíram ao longo do tempo como referências no debate público e, evidentemente, com capacidade de intervir e interferir na opinião pública, são fundamentais como ferramentas de reação. Por essa razão mesmo, são atacados de maneira tão violenta, no sentido de deslegitimá-los, de também criminalizar suas lideranças, de associar a práticas que levantam no ambiente social dúvidas sobre a conduta dos seus dirigentes e até mesmo sobre a necessidade ou não de ter esse tipo de representação. O nível de ataques, portanto, não começa com o Bolsonaro, tem seu ponto agudo com o Bolsonaro, aí há uma inversão de maioria, com forte associação, vamos lembrar que foi esse mesmo Supremo Tribunal Federal, que agora há uma semana volta ao leito de defesa das garantias constitucionais que tinha até 2016, no golpe contra Dilma. Quando é que mudou a leitura do Supremo Tribunal Federal sobre a presunção de inocência e a prisão só depois do trânsito em julgado? Foi desde sempre? Não. Foi em 2016 que o Supremo Tribunal Federal rompeu com a leitura que tinha durante todo o período democrático. E por que volta agora a este leito democrático? A meu juízo, de maneira responsável, que dá tempo de preservar a prática democrática. Volta em função de que também os seus ministros estavam sendo ameaçados pela mesma ferramenta que legitimaram em 2016. Então, assim como outras forças políticas hoje estão nesse cenário. O professor, já que o senhor tocou neste assunto, a fragilidade da nossa democracia, estudando um pouco o tema do regime civil-militar, acredito que a nossa redemocratização foi ambígua. Uma vez que, em 1979, quando foi promulgada a lei da anistia, em pleno regime militar, os agentes do Estado que agiram criminalmente, prendendo, torturando, assassinando e desaparecendo pessoas, eles não foram punidos, nem foram responsabilizados civil e criminalmente. E o regime militar continuou, depois veio a democratização, com 84, 85, Tancredo, e essa lacuna ficou entreaberta, não respondida. E isso veio desaguar, de certa forma, com o golpe da presidente Dilma. Como não resolvemos democraticamente a nossa ditadura militar, o senhor acredita que este é um dos motivos que mostra essa ambiguidade da nossa democracia? Em primeiro lugar, é sem dúvida nenhuma uma das razões, mas eu queria relativizá-lo. Porque se a gente observar o que houve no Chile, por exemplo, que é uma saída também dessa mesma natureza, a pactuação feita pelas elites resultou numa acomodação que tem vida curta. E a gente pode ver o que está sendo colhido hoje no Chile, com manifestações idênticas às que precederam a reeleição da Bachelet no período anterior, manifestações da cidadania. Se a gente vai para a Argentina, o desafio, que também teve ditadura, ou no Uruguai, com soluções diferentes do ponto de vista institucional, até com prisão de militares responsabilizados por práticas, etc., isso não foi suficiente para conter esses mesmos retrocessos. Então nós temos de, talvez, relativizar. Esse é um fator importante, Tão importante que o maior argumento dos bolsominions militares, em razão de ter que derrubar a Dilma, foi exatamente a constituição da Comissão da Verdade, que começou a recuperar os arquivos da ditadura, a abertura de domínio público, inclusive, dos arquivos de processos militares, e ela mesma sendo resistente a um período de tortura individual, física e psíquica. Vamos lembrar que quando ela foi ao Senado da República, ainda como ministra do Lula, numa das suas audiências públicas, foi questionada diretamente por um
defensor da ditadura, se eu não me engano, um senador de Santa Catarina, que não se reelegeu depois, acusando a Dilma, não os seus algozes, para a gente entender. Portanto, esse processo é um processo que, com a Comissão da Verdade, que tanto incomoda o governo Bolsonaro, que a quase extinguiu e quer revisar todos os processos anteriores, é exatamente porque essa memória histórica, ainda guardada nos rincões do Brasil, seja aqui no Nordeste, como lá no Araguaia, no meu estado, no Mato Grosso, na divisa com o Pará, essa memória latente lá, ela incomoda muito, sem dúvida nenhuma. Mas eu não gostaria de atribuir a isso o principal fator da chamada fragilidade democrática. Vamos lembrar que nossa democracia é jovem, é de 30 anos. Se a gente for à Europa e ver os fenômenos que estão ocorrendo agora, a Alemanha, que é uma potência econômica, com sua economia praticamente estabilizada, puxando o desenvolvimento europeu, viveu na última eleição, que é a quinta consecutiva da Bachelet, e ninguém diz lá que ela quer se perpetuar no poder, como acusam aqui o Evo Morales, né, na Bolívia, ou acusaram o Lula, acusam inclusive presentemente agora, viveu nesse último processo eleitoral o retorno do Partido Nazista com 16 vagas no Congresso. Como explicar essa fragilidade, esse colapso da nossa democracia? Da democracia no seu conjunto. Então não é um colapso apenas da democracia aqui na América Latina, como alguns querem situar. Hoje mesmo tem um artigo sobre a fragilidade democrática latino-americana no jornal É o País. Bom, a Espanha esse ano passou por 2 eleições e o PSOE, que ganhou a eleição novamente parlamentar, não tem maioria para formar governo pela segunda vez. Se a gente olhar 3 anos atrás, o PP teve a mesma situação. O presidente em funções foi destituído sem compor governo por 2 vezes seguidas. Então, são fenômenos que estão abrangendo a representação democrática no seu conjunto. Há um aspecto interessante levantado ontem, aqui mesmo no Congresso, pelo Pockmann, que é o novo formato da base produtiva das sociedades contemporâneas, onde o Estado e as democracias conformadas numa base de produção urbana e industrial estão enfrentando hoje temas muito adversos do ponto de vista de onde estão sediados os empreendimentos. Não tem mais o território, o local de trabalho está completamente difuso. Um call center que atende as lojas Avan, por exemplo, aqui no Brasil, pode estar sediado fora daqui, fora do país. O Uber não tem nem um endereço para a gente entender como referência. Os seus trabalhadores não têm nenhuma proteção social e são hoje, convivem no nosso cotidiano. Quem sabe nas famílias mais numerosas nós tenhamos um parente que está ocupado como Uber, seja como aqueles que entregam serviços, objetos, substituindo o que era o serviço de encomenda de correios, sejam os que trabalham com a mobilidade de pessoas. E esse fenômeno altera substantivamente as relações de trabalho, as relações de cidadania, os pontos de encontro, as identidades coletivas e os lugares onde as pessoas possam discutir suas aspirações, suas preocupações, suas ameaças, seus desejos, e que evidentemente são diferentes da sociedade que estabeleceu democracia, com regime de trabalho regulado, um local de trabalho definido por um endereço, com o CNPJ e o CPF definidos, com o território, uma área, como tem a escola, né? No número tal da avenida tal, aqui que estamos, e todos os dias nos encontramos aqui. O mundo já não é mais desse jeito. As operações eletrônicas, o que eu posso fazer hoje sem sair de casa e me encontrar com uma pessoa fisicamente, praticamente me transforma num cidadão que pode estar 100% do tempo dentro de casa e ter todos os serviços entregues domiciliarmente, sem aparentemente me envolver com outras pessoas. Esse debate é um debate que fere de morte a democracia, que nasce da praça pública. Quer dizer, a experiência democrática nasce do encontro de pessoas em locais públicos, fisicamente dispostos, com regras para a sua convivência, com oportunidade de falar, de sentir, de abraçar, às vezes de xingar, e com restrições de bater, de violentar, de assassinar, de matar. Esse cenário, professor, que o senhor tão bem explanou aqui, da mundialização do capital, então significa que a nossa democracia, não só no Brasil, como na América Latina, na Europa e no mundo inteiro, é algo que estará sempre frágil. E caberá aos movimentos sociais e sindicais uma vigilância permanente da defesa do Estado Democrático de Direito. Por um lado, a vigilância. O Estado Democrático de Direito é
é, como eu digo, uma conquista importante. Só que hoje o formato da sua representação já não atende ao conjunto da sociedade e a vários setores que não se encontram mais dentro dessas casinhas, por exemplo, partidos políticos, sindicatos ou centrais sindicais. Há outras formas e outras pautas de identidades coletivas colocadas aí. Todas elas trabalhando para se constituírem políticas públicas que respeitem essa diversidade, essas novas identidades, esses novos interesses e que formulem novos direitos. Nenhum direito cai do céu. Todo direito para se constituir é antes reclamação, ele é antes pauta pública, ele é antes manifesto, manifestação, protesto, até greve. E depois, então, é que ele se constitui, a partir do movimento social, e a história inteira sempre foi assim, num direito positivo, naquilo que se transforma em instituição, em estrutura de poder, em dinâmica de debate e de decisão e em processos de garantias futuros. Sejam processos de garantias, por um lado, ou de sanções, quando essas garantias não são dadas. Nós estamos vivendo um momento desse, e que é reclamada uma democracia ainda mais avançada, mais diversa, mais plural e mais ampla. Ao contrário daqueles que querem ter o controle, inclusive, do seu corpo, do seu comportamento, da sua vida, da sua atitude, dos seus valores e, evidentemente, matam os processos de mudança, querem que a história fique congelada. Nós não acreditamos no fim da história e, por isso, sabemos que a democracia é um processo sempre mais profundo ainda de novas dinâmicas, de novas representações, de novos formatos, sempre na ampliação do direito na perspectiva de defesa da vida e da justiça para todas as pessoas. 11º Congresso do Sintep, Educação, Escola e Democracia. Acabamos de conversar com o professor Carlos Abicalil. Muito obrigado, professor. Eu agradeço.